Esse que eu falo que assim, a melhor forma de você conhecer um local é se perdendo. Eu não acredito em outro jeito, porque o fato de você ter que se reencontrar nesse lugar, você já acaba descobrindo uma nova história, né? Um novo ciclo dentro da própria cidade ou em outra cidade que você foi visitar. Agora, você acha que as pessoas andam pouco por São Paulo? Eu acho. Eu acho. Não, na verdade, assim, eu acho que as pessoas andam pouco e as pessoas têm pouco tempo em São Paulo. Isso afeta muito, porque a história da gente sempre tá atrasado, sempre. Ai, preciso. Hoje eu vim a pé, mas eu me programei para conseguir vir a pé. Grandes chances de, tipo, se fosse em algum outro momento, eu teria que ter pego um Uber para conseguir chegar aqui a tempo, porque o metrô não ia ter onde eu tô e essa história acaba atrapalhando. Mas até de final de semana, acho que as pessoas entram nessa. Não é como uma comodidade, mas é como se fosse um lifestyle mesmo. E quando elas têm oportunidades, elas acabam não usando. Então, no final de semana, você quer ir até os jardins? Vamos a pé. Ai, não, é longe. Não, se você for ver, não é longe. Quando você vai para Nova York, você anda 5 quilômetros e aqui em São Paulo 1 quilômetro é longe. Por quê? E As é, pessoas não é, têm meio medo de andar na rua? eu acredito que tenho medo, mas também tem os horários e os momentos. Se você tá num domingo à tarde, nada te impede de você sair de Pinheiros e ir para Vila Madalena a pé. É do É. lado. Então, mas o que eu conheço de gente, inclusive do meu ciclo, que pegaria o Uber ou pegaria o metrô. E assim, metrô também é outra história, porque todo mundo baba ovo para os metrôs lá fora. O metrô de São Paulo é maravilhoso. E as pessoas falam, não, transporte público no Brasil é uma merda. Eu há uns anos atrás, eu passei muito tempo morando na Granja Viana, que daí não era viável o transporte público, era muito demorado, era caro, porque daí é ônibus intermunicipal. Sim. Eu até tentei algumas vezes, porque, pô, se eu puder optar por ir sentadinha dentro do ônibus, lendo um livro, ouvindo uma música, ao invés de estar ali prestando atenção na estrada, eu sou muito mais bem sentada dentro do ônibus, posso dormir se eu quiser. Mas enfim, não era viável. Aí eu passei anos nessa. Na Granja Viana para quem não está ouvindo em outro lugar, Granja Viana é uma região de São Paulo, fora da cidade, em outros municípios, mas aqui ao redor de São Paulo, que era conhecido por ser muito verde, ter uma qualidade de vida legal. Quando meu filho era pequenininho, eu fui morar lá com ele. Só que, no entanto, na Granja você faz tudo de carro. Você precisa ir na padaria, você vai de carro, porque as ruas não têm calçada, porque não tem iluminação pública, chove, fica tudo uma bosta. Aí quando eu mudei de volta para São Paulo, eu mudei com esse plano, tipo, cara, eu vou vender o carro. Agora já está fazendo 5 anos que eu vendi o carro. Caramba. Eu não sinto a menor falta, é uma economia de grana absurda. Eu diminuí uns 2 números de calça também, Olha, que eu saúde. faço tudo andando. Agora, também é fácil dizer que eu faço tudo andando, sendo que eu moro numa região central, eu Sim. trabalho em casa, eu não tenho que pegar um ônibus no horário de rush. Mas uma coisa que me impressionou é que o transporte público em São Paulo hoje é muito melhor do que o que eu lembrava de quando eu era adolescente. Ônibus, metrô, tem até as coligações de ônibus do metrô para Sim, estações que não tem ainda baldeação. A gente tem hoje em dia umas oportunidades muito maiores. Realmente, há um tempo atrás, mesmo quando eu era adolescente, era mais difícil andar de transporte público em São Paulo. não tinha ônibus à Não noite. Quer tinha. dizer, hoje em dia dá para melhorar? Claro, dá para Dá. melhorar muita Sempre coisa. dá para Sempre dá para melhorar. melhorar, mas putz, é muito melhor do que já foi. Exato. E eu acho isso muito legal. E assim, eu tento sempre, eu brinco com a palavra catequizar. Catequizar as pessoas que sempre falam, meu, não, se eu tô com um grupo de amigos, vamos pegar um. Eu falei, não, vamos de metrô, vamos pegar um ônibus. Ah, mas é preguiça. Não, eu falei, não, é mais fácil, vai pelo corredor. Eu sempre vou tentando, porque a história também do Uber é muito sedutora. Porque no final das contas, o transporte R$ 4 em São Paulo, se você não tem um bilhete único que faz ligação, você acaba gastando R$ 8 com ônibus e Sim. metrô para chegar num lugar e o Uber, o mínimo é 7,90, às vezes acaba sendo 7,90. Eu entendo que é sedutor, mas o a pé e o de bike você não paga nada. E quem tiver oportunidade de tempo, olha, por exemplo, eu tô desde 2012 com uma fixa e nunca roubaram ela e eu deixo ela às vezes presa fora. Óbvio que eu também não brinco, eu não deixo ela, tipo, uma noite inteira, nem nada, mas tem bicicletário público que você não paga nada pra deixar ela dormindo na rua. É, tem
vários prédios de vários amigos que têm os bicicletários. Então, se você tá perto de algum amigo seu que você vai deixar a bike, pede pro seu amigo, posso deixar a bike hoje, pego amanhã. Nunca tem problema. Então, eu acho que esse incentivo de você acabar vivendo mais a cidade é bom pra você, é bom pra saúde, é bom pra sua cabeça. Eu brinco que a minha terapia é a minha bike também, porque eu tenho minha terapeuta e tenho a bike. Então, tudo que eu falo em terapia, depois eu fico sozinha na bike pensando. Então, eu brinco que é uma segunda terapia. Você se sente segura andando de bike em São Paulo? Olha, eu me sinto, óbvio que não 100%, não é um mundo ideal, mas perto de outros lugares que eu já pedalei, São Paulo, por incrível que pareça, é mais tranquilo do que uma Nova York, que é surreal, você parece que vai morrer a cada 10 minutos. E o Rio de Janeiro também, pedalar no Rio de Janeiro, assim, eu só indico para quem realmente já pedala há muito tempo. Em São Paulo, assim, tem as brigas, tem a gritaria do comunista, Pois é, a petralha. gente tá vivendo uma distopia tão grande que agora quem usa bicicleta é comunista, né? Que loucura. Tem isso, mas assim, tem as pessoas babacas que tentam enfiar o carro de propósito, mas assim, tem que tomar um cuidado, mas com as ciclovias e com os trajetos, dá sempre para você formar um caminho seguro. Dentro da ciclofaixa, o único problema é você tem que tomar cuidado na hora de atravessar a transição de carro para ciclofaixa. Na Porque às vezes ciclofaixa, você tá assim, pedalando, você se exato. distrai, tá pensando na vida, tem que ter essa Tem que atenção. ter essa atenção. E atenção com quem está começando a pedalar. Aqui em São Paulo começou agora um fluxo com a Cielo e as bikes do Itaú de muita gente que está começando e não tem controle da bike. São bikes pesadas, né? Eu brinco de Transformers, né? Porque é uma bike pesadíssima. Tomar cuidado com essas pessoas também, ter paciência com essas pessoas, que eu vejo também muito ciclista não tendo e gritando com essas Sim. pessoas. Elas estão começando, não tem como. Eu acho que esse movimento e essa história de você consegue fazer pequenos trajetos, por mais que você tenha que pegar um ônibus e um metrô para o trabalho, sei lá, você quer almoçar num lugar mais distante, pega uma bike, vai para o seu almoço de 1 hora e meia, almoça e volta. Sai dessas microbolhas, dessas microcidades dentro da cidade que a gente vive, né? Porque eu acho tão importante você conhecer, estourar literalmente a bolha, você conhecer o que o vizinho está fazendo, né? Que é aquilo que a gente falou, a gente mora em zonas, né, em São Paulo. Quantas vezes eu fui para a Zona Sul esse ano? Quantas vezes eu fui para a Zona Norte esse ano? Dá para contar nos dedos. E assim, é porque eu ainda tenho coisas que eu gosto de fazer lá. Então, se fosse só para explorar, talvez eu nem teria ido. Porque eu acho que conhecer as outras áreas da própria cidade, você acaba tendo uma compreensão maior com as pessoas que moram lá, as diferenças sociais, as diferenças intelectuais, existe tudo isso. Porque é uma pessoa assim, por que a pessoa da Zona Sul, Extremo Sul, vai falar uma piada? Óbvio que não vai ter tempo para fazer isso, porque você vai entender, porque você chegar no Extremo Sul, você vai demorar 3 horas. Só por turismo, você vai demorar 3 horas. Pensa que essa pessoa demora 6 horas para ir e voltar todo dia, então... Pois é, para quem não conhece o mapa de São Paulo, a região central, Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste são menorzinhas. A região sul, a Zona Sul, ela tem tipo o dobro do tamanho de todas as outras. Ela é um É um absurdo. absurdo. Então você demora. Quando ela fala 3 horas, isso é literal. É o que você demora mesmo. É o que você demora mesmo. Eu fiz um trabalho, inclusive, na cidade de Tiradentes, de 6 meses de reurbanização, que na época, em 2009, ela não tinha nem asfalto ainda, não tinha banco, não tinha supermercado. Para chegar de carro lá, às 7 da manhã, demorava 2 horas e meia. Pois é, isso é inviável, isso torna a vida das pessoas Pois é. inviável na cidade. Elas deveriam estar, quer dizer, se a gente tivesse uma sociedade um pouco mais espalhada, elas não precisariam vir para o centro da cidade para trabalhar, poderia Exato. trabalhar lá. Lá. Exato. Mas Então, lá a gente não tinha nem história de farmácia, as pessoas tinham dificuldade para comprar pão. Então, essa história do plano diretor de São Paulo ser uma loucura, né? Porque a cidade de Tiradentes foi criada para justamente tirar as pessoas de uma ocupação. Vamos dar prédio de moradia para elas. Tá onde? Mauá, quase. Pera, mas elas estavam morando no centro. Como é que você vai tirar as pessoas do centro, que já tem o trabalho delas no centro, a vida delas no centro, e jogar para Mauá? Toda essa história, né, de que vem com o prédio, que caiu, por que as pessoas estão acampadas lá? Porque se elas saírem de lá, elas estão ferradas, elas vão perder o direito que elas têm de morar no centro. Então, é um complexo muito, muito pesado
de ocupação mesmo, de cidade. Então, assim, os bairros centrais... Teve a história dos anos 90 de Alphaville, né? Que é a saída da classe média para respirar ar puro e tal. E é óbvio que não ia dar certo, porque o respirar ar puro e tal, só tem uma via para você ligar em São Paulo. As pessoas pegavam 3 horas de trânsito para vir ir e voltar. E aí a reocupação dessas pessoas com o centro, os jovens indo para o centro hoje em dia, deixa de novo uma história mais elitizada, querendo ou não. Mas a gente tem que lembrar que não pode ter também a retirada dessas pessoas. Elas já estavam lá desde sempre e elas também têm direitos tanto quanto a gente. Então, eu vejo um desespero da prefeitura de tirar as pessoas das ocupações hoje em dia de São Paulo, porque hoje em dia está voltando a custar bem os prédios, mas jogar elas para uma cidade de Tiradentes não faz sentido nenhum. Então, não resolve, não à toa elas não querem ir. não. E aí entra toda uma conscientização e também explicar, porque é óbvio, né? Todo mundo que vai entender, porque falar, mas você tem uma casa, você tem chance de ter uma casa e por que você fica acampado aqui? Porque na sua casa você vai demorar 5 horas para chegar no seu trabalho. E a acampada, querendo ou não, ela tá lutando, ela tá militando por um direito dela. Mas voltando para a coisa da viagem, você recebe gente de fora que vem visitar São Paulo? Eu não recebo, mas eu tenho muitos amigos que de outros lugares. E na faculdade a gente acabava recebendo muito intercambista. Tá. Então a gente trabalhava muito essa história de mostrar a cidade para eles. Então eram muitos italianos, colombianos, dinamarqueses. E a gente fazia não é nem um turismo, na verdade, porque era uma história mais focada em arquitetura e urbanismo. Então, era meio que um turismo focado em arquitetura modernista. Era mais ou menos isso. Essas pessoas chegando em São Paulo queriam ver o quê? Elas tinham curiosidade de ver... Eu percebia que, assim, os europeus em si, eles tinham uma curiosidade de ver essa história das diferenças sociais. Tá. Porque eles queriam ir em ocupação, eles queriam ver como é que funcionava isso. Os colombianos, eles tinham mais vontade, os colombianos, argentinos que vinham para cá, eles tinham uma vontade maior de ver, na verdade, o funcionamento de São Paulo em si, do transporte público, de visitar um hospital, um supermercado, ver meio que como funcionava a cidade, porque é uma megalópole, né? Sim. Então, essa diferença de Bogotá para cá era quase assustadora, né? Mas os europeus, eu lembro que eles ficavam chocados, porque é muito louco, né? Aquela história da Europa, os Estados Unidos, Ásia, enxergar o Brasil muito tropical. Quando você oferece coisas muito boas ou de alto valor dentro de São Paulo, as pessoas acabam se assustando. Tipo, nossa, mas você vai no Centro Velho com eles, tem o prédio do Banco Central, que é monumental, aquele decor assustador, né? Parece um castelo de Grayskull. Eles ficavam assustados, falavam, nossa, olha essa construção, mas como pode isso? Não sabia que era assim, pensava que era tudo quase palafita aqui. Eu recebi umas vezes um amigo meu aqui no Brasil, italiano, que ele me chamava muita atenção para... Teve 2 coisas que ele falou. Uma que a gente sabe, mas que é da gente não ter cuidado com memória, né? Tipo, pô, olha essa construção, coisa linda, tipo Casarão da Paulista, olha essa construção, coisa linda, por que tá tão destruído assim? Eu falei, cara, não sei nem explicar. Pois é. Mas no caso do Casarão, aquele que fica na frente do McDonald's ali na Paulista, porque ele deveria já ter se tornado um museu e não virou até agora, era para ter sido o Museu da Diversidade. Pois é. Não sei qual que é o imbróglio ali. E uma outra coisa que ele falou que eu achei muito doido em relação ao bairro da Liberdade, que é o nosso bairro japonês. Que agora, inclusive, já está vindo a discussão que ele não é tão japonês assim, tá? Já tinha uma história pregressa. Vamos parar com essa história de que é só Japão. As pessoas já estavam ali antes. Exato. E eu levei ele, vai muito para Tóquio a trabalho, e eu levei ele, tipo, vamos conhecer a Japantown brasileira, né? Ele chegou, ele olhou e falou, isso aqui é um bairro chinês interpretado por brasileiros, não tem nada de Japão. É muito doido o que vocês estão fazendo aqui. Mas tem uma comunidade japonesa ali muito, muito grande, mas é que hoje em dia já está totalmente descaracterizada pelas próprias ondas urbanas que a gente vive. E é engraçado essas transições, né, dos próprios bairros serem caracterizados. Bom Retiro era judeu,
Aí Sim. acabou virando coreano. Totalmente coreano, né? Ai, Cada vez que eu passo no Bom Retiro agora, eu não acredito o que tá acontecendo. Maravilhoso. E aí, essa história